Em nosso estudo de hoje, a lição 90 do livro Religião dos Espíritos tem por título Louvor do Natal. Senhor Jesus, quando vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado, cimentado reinos de pedra com sangue e lágrimas. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura, em que lhes fulgia a vitória, alastravam-se como rastros de morte a degradação e a pilhagem, a maldição do solo envelhecido e o choro das vítimas indefesas. Levantavam-se poderosos em palácios fortificados e faziam leis de baraça e cutelo para serem logo após esquecidos no rol dos carrascos da humanidade. Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e permaneceste lembrado para sempre. Ninguém sabe até hoje quais tenham sido os tratadores de animais que te ofertaram, esburacada manta por leito simples, e ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou o desconforto da estrebaria para o clima do lar. Cresceste sem nada pedir, que não fosse o culto à verdadeira fraternidade. Escolheste vilarejos anônimos para a moldura de tua palavra sublime, buscaste para companheiros de tuas obras homens rudes, cujas mãos calejadas não lhe favoreciam os voos do pensamento, e conversaste com a multidão sem propaganda condicionada. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te pousaram nos joelhos amigos, nem das mães fatigadas a quem te dirigiste na vida pública. A história que homenageava Júlio César, discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava Mecenas, não te quis conhecer em pessoa ao lado de tua revelação, mas o povo te guardou a presença divina. E as personagens de tua epopeia chamam-se o cego Bartimeu, o homem de mão mirrada, o servo do centurião, o mancebo rico, a mulher cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Ainda assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós. Tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos espírito ao amor e à humanidade que exemplificaste, para que surjam na terra sem dissensão e sem violência o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria, como bênção de todos. É por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece: Salve Cristo, os que aspiram a conquistar desde agora em si mesmo a luz de teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saúdam. Emmanuel, mais uma vez, traz um texto para a gente refletir sobre a história do Cristo, que ainda é envolta para a gente muito mistério, porque a gente fica imaginando, né, como é que Natanael faz uma observação no Evangelho de João e fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quer dizer, ele vem falar assim: Nazaré, aquele lugar escondido, esquecido, foi de lá que nasceu aquele que o povo acredita que seja o Messias. Por que não nasceu lá em Jerusalém mesmo? Ou mesmo Jerusalém ainda era distante do Império Romano. Por que não nasceu no Império Romano? Por que não nasceu no centro de poder? Mas o Emmanuel começa dizendo que até a vinda do Cristo, todos aqueles que foram os grandes nomes, eles vieram trazendo sangue e lágrimas por trás. Ele vem falar que rastros de morte, maldição do solo, quer dizer, uma característica, por exemplo, de Gengis Khan, quem estuda a história, né? Ele fazia questão de salgar o solo para que o solo não produzisse. O solo, é claro, daqueles que perderam a guerra, aqueles que foram dominados. E quando aparece a vida do Cristo, esse que realmente marcou a história, que divide até mesmo, divide a história, passou a ser antes de Cristo e depois de Cristo. Começa o calendário de novo para todos nós ocidentais. É simplesmente uma pessoa que nasceu num lugar de esquecidos, como diz Natanael, viveu uma vida do campo, se relacionou com pessoas muito simples. A escolha dele, segundo o Emmanuel, foi só uma família em que a fraternidade reinasse, tivesse muita dificuldade, tudo bem, mas tivesse ali união, né, entre mãe e pai, entre Maria e José,
né, e o trabalho digno, o trabalho honesto, foi o que foi escolhido pelo Cristo. Depois ele vem chamar a atenção também de que a história, na posteridade, ela acabou deixando registrado o nome. Ele vem falar de Júlio César, vai falar, existe arquivos hoje que trazem o nome na sequência de cada um dos imperadores e traz também quais foram os maiores feitos que eles trouxeram. E assim como a gente também consegue pegar aqui na nossa história do Brasil, desde o Brasil colônia, quando teve ali a parte do Império com Dom Pedro I e depois Dom Pedro II, e depois Marechal Deodoro da Fonseca, para Floriano Peixoto, para vir toda aquela sequência do Brasil, café com leite, até a década de 30, né, com Getúlio Vargas, o Estado Novo. A gente consegue fazer uma cronologia dos governantes que a gente teve aqui. Quando você chega na história do Cristo, quem são os personagens? O Emmanuel fala assim de uma maneira até interessante. É o cego Bartimeu, é o homem de mão mirrada, é o servo do centurião. Quem são essas pessoas? Que é a mulher cananeia, o mancebo rico, a gente pode acrescentar várias, né? A samaritana do poço, a gente pode acrescentar várias. Tanto que ele botou reticências aqui, ele só deu alguns exemplos. Os personagens são esses, em grande maioria, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Uma vez o Chico Xavier até fez essa menção. Fala na parábola do bom samaritano, ele identifica todo mundo. Fala quem são as pessoas que passaram pelo que estava caído. Foi um fariseu, foi um sacerdote, foi... A única pessoa que ele não identifica é aquele que está caído. Por quê? Porque aquele que está caído pode ser a qualquer momento eu, pode ser você, a qualquer momento. Mas os personagens da história são personagens simples. E depois ele ainda fala, ainda assim, Senhor, sem finanças, sem cobertura política, sem assessores, sem armas, e está vencendo os séculos todos, chegando até os dias de hoje, trazendo exemplos de humildade principalmente, sem violência, trazendo trabalho, a riqueza, a tranquilidade, a alegria. É realmente assim, fascinante a gente observar como é que uma história, num lugar tão pequeno, teve todo um aparato espiritual para que ela pudesse ter essa relevância e chegar até os dias de hoje, nos obrigando agora, porque hoje, em pleno século XXI, a gente é obrigado sim a conhecer a vida do Cristo para a gente evitar cair nos equívocos de tantas e tantas vezes que a gente teve. A gente vai descobrir que o segredo para a felicidade sempre esteve ali na sua recomendação, e aí a gente vai tirar o chapéu para entender quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ao invés de entender isso como uma prepotência, como uma arrogância, ele está simplesmente dando um conselho, olha, ninguém vem ao Pai se não fizer isso aqui que eu estou fazendo. Se não for uma pessoa humilde, se não for uma pessoa pura de coração, se não for uma pessoa misericordiosa, se não for uma pessoa mansa e pacífica, se não aprender a perdoar 70 vezes 7, se não aprender a amar, inclusive, os inimigos, se não pensar em vingança em momento algum. E, é claro, esses exemplos, eles chocam, porque eles vão de encontro com o que acontece na grande maioria de nós. A grande maioria de nós, a gente quer partir para o confronto, a gente quer realmente mostrar que os nossos interesses devem prevalecer, sobre o falso argumento de luta pelo direito, a gente quer, na verdade, impor o nosso ego para as outras pessoas. E o Cristo não. O Cristo vem mostrando para a gente o quanto mais a gente espalha o amor, estende as mãos, a gente está conquistando felicidade, a gente está conquistando um lugar muito melhor para a gente viver. E é claro que a história da humanidade ela vai evoluindo muito aos pouquinhos, conforme a gente consegue estudar esses conceitos, assimilar e praticar esses conceitos. Emmanuel termina aqui para a gente, ele diz emocionado. É por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece, salve Cristo, os que aspiram a conquistar desde agora em si mesmos a luz de teu reino e a força de tua paz, te glorifico e te saúdo. Nossa busca é a luz do teu reino e a força de tua paz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.